Bom, meu nome é Cristina, para quem não me conhece, eu sou do Grupira, e hoje nós estamos dando início num evento que foi organizado por uma tríplice parceria. O grupo de RH, que é o Grupira, o Comitê de TI e o Dr. Ramon. Então, a gente fez aí um encontro para falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para quem não conhece, o Grupira é um grupo de RH que ele foi fundado em 88, já existe há mais de 35 anos, por profissionais de RH, que tem como missão promover, né, a integração e compartilhar, né, práticas de uma forma voluntária, tanto para o grupo quanto para a sociedade. E daí nós encontramos o Comitê de TI, que é muito parceiro, né, conosco, que ele foi fundado em 2015, mas que também tem essa missão de fomentar e compartilhar experiências e ideias entre gestores de TI. E a cereja do bolo foi o Dr. Ramon, né, que veio com a parte jurídica para falar, né, de forma voluntária, junto com o Grupira e com o Comitê de TI, e desenvolver esse estudo sobre o LGPD. Então, o Dr. Ramon, né, ele é de um escritório, Moraes, Sampaio, Beltrame e Associados. E hoje a ideia é essa parceria, a gente falar um pouco sobre essa lei, que inicialmente, quando o Grupira foi chamado, a gente ficou muito com um ponto de interrogação, o que a gente tem a ver com isso. E em 2 minutos de conversa, a gente pôde entender o quão importante essa interdisciplina, né, para falarmos desse assunto. Então, queria agradecer também a Sincope, que virou a casa do Grupira, né, que é aqui onde nós estamos, que ofereceu gentilmente esse espaço. Queremos agradecer também, né, os nossos apoiadores e patrocinadores que tornaram hoje esse encontro possível, que é Hoje Papéis, o Colégio Dom Bosco, Colégio e Faculdade, né, a GF Monitoria de Alarmes, a Excelente Global, o Meu Bolo Bolateria e todos os membros, né, do Grupira, do Comitê de TI, que fizeram com que esse dia fosse possível. Agradecemos ainda os participantes que trouxeram os alimentos ou produtos de limpeza, né, que serão doados para a Associação Viva a Vida Mulheres Mastectomizadas e ao Lar Franciscano de Menores. Esperamos que o evento de hoje, onde trataremos da Lei Geral de Proteção de Dados, seja uma oportunidade esclarecedora sobre o mesmo, que muito tem preocupado as empresas, os empresários e seus funcionários. A LGPD, que regulamenta o uso e a proteção de dados pessoais no Brasil e que cria uma série de desafios para as empresas, tais como a implantação de procedimentos e garantia de proteção de dados gerados. Essas obrigações são aplicadas em todos os tipos e portes de corporações, desde órgãos públicos e entidades privadas que coletam, tratam e armazenam informações pessoais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou chamar agora aqui o Dr. Ramon, que vai nos prestigiar aí falando um pouco da lei. Não esqueçam aí do WhatsApp, e vou falar um pouquinho do Dr. Ramon. Dr. Ramon Sena de Oliveira é advogado, sócio fundador do escritório Moraes Sampaio, Beltrame e Oliveira, Sociedade de Advogados, diretor jurídico da Orsis Group e membro fundador da BNI Vitrine. Formado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, a EPD, possui extensão universitária em contratos empresariais pela Escola Paulista de Magistratura, a EPM, e pós-graduado em Direito Processual Civil e pela Escola Paulista de Magistratura também. Possui extensão universitária em Direito e atua na área desde 2012. Com passagens pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Justiça Federal, Jurídico Interno de Empresas, focando os 2 últimos anos na atuação junto aos seus clientes, nas especializações em Direito da Empresa, Direito Digital e de Proteção de Dados.
Seja bem-vindo, doutor Ramon. Obrigado, bom dia a todos. Prazer estar presente aqui com vocês. Agradecer inicialmente ao Grupira, ao Comitê de TI pelo convite a mim estendido para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, tentando compartilhar um pouco de conhecimento, absorver também com vocês, enfim, a prática. E creio que alguns de vocês já estão trabalhando, pensando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Pensando nisso também, que comecei já a especialização, a trabalhar com isso e tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para as empresas da nossa região. Ok? Bom, agradecer também aos presentes. Vejo alguns colegas advogados aqui, alguns estudantes, profissionais de mais diversas áreas. Eis que é inevitável pensar e dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma adequação que será necessária não só a respeito das questões jurídicas, mas também sobre o aspecto da tecnologia da informação, compliance, gestão de processos e projetos da empresa. Isso é uma certeza. Então, vamos iniciar rapidamente então a nossa exposição de hoje. Bom, antes de falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de fazer uma pequena provocação. O que é privacidade? Quem aqui poderia dizer para mim, rapidamente, em 3 ou 4 palavras, o que é privacidade? Alguém arriscaria? Alguém poderia dizer para mim? Ninguém? Desculpa? Algo que não existe mais. Tá. Talvez. Mas podemos dizer que a privacidade é o seu direito de poder controlar e expor ao mundo aquilo efetivamente que você deseja. Isso é privacidade. É sabido que vivemos hoje em uma sociedade hiperconectada, onde as informações trafegam de forma efêmera, de forma volátil. Nós, brasileiros, temos o hábito de compartilhar as nossas informações pessoais através de mídias, através das redes sociais, sem nos depararmos da complexidade do impacto que isso causa. Então, pensando no que a nossa colega falou, que a privacidade é algo que não existe mais, né? Que ela é algo que você tem o direito de poder expor ao mundo da forma que você desejar. Eu trago outra provocação. Será então que a privacidade morreu? Vocês acham que a privacidade morreu? Por favor, tentem auxiliar aqui. Vocês não acham que ela morreu? Tá ok. Eu concordo com você. Também acho que ela não morreu. Mas ela foi efetivamente alargada. Ela se transformou. A privacidade que nós conhecemos hoje, né? Ela foi alargada e foi expandida face ao pensamento que nós poderíamos colocar do que a década de 70, 50, 60, sendo que na Europa, por exemplo, a questão de privacidade de dados começou a ser discutida de forma mais intensa, final da década de 90, começo dos anos 2000. E parece que só agora, mas não é, que só agora aqui no Brasil que se começou efetivamente a discussão sobre políticas de proteção de dados. Parece, mas nós temos brilhantes profissionais que já vêm trabalhando com isso desde o início dos anos 2000, tá ok? Mas vamos lá. Pensando nessas questões sobre privacidade, sobre proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, é imperioso expor para todos vocês que isso iniciou antigamente, a questão da proteção, tentando trazer em 1988, com a nossa promulgação da Constituição Federal, especialmente no seu artigo 5º, inciso 10, que o direito à privacidade é um direito constitucional. Nós estamos falando de uma lei recente, que é a Lei 13.709 de 2018, que trata sobre privacidade e proteção de dados, mas é necessário expor que o direito à privacidade já é um direito tutelado na Constituição Federal. Ou seja, quando falamos de privacidade de dados, voltando e fazendo uma analogia à Constituição, que lá diz que é direito do cidadão, direito fundamental à privacidade e à inviolabilidade do seu sigilo, inclusive da sua residência. Tá? Então, só fazendo esse paralelo, uma pequena provocação para vocês já começarem a pensar nesse aspecto. Por quê? Porque eu trago aqui algumas manchetes rapidamente. Então, por exemplo, a Uber. 5 minutos de sua privacidade que a Uber pode melhorar o serviço. Para você pegar um Uber, você precisa fornecer mais informações do que a localização sua, a localização do endereço ao qual você quer ir.
dados bancários, um nome e um CPF. Vocês acham que é necessário mais dados do que isso? Sim ou não? Não. Então, por que a Uber ela continuava, né, agora mudou essa política, continuava a lastrear os seus dados, especialmente a sua localização, durante aproximadamente 5 minutos, sendo que você já tinha desembarcado do veículo? Por quê? Porque com isso ela começa a fazer um mapeamento. Através de técnicas baseadas, inclusive, em inteligência artificial, ela conseguiria descobrir qual seria a rotina, por exemplo, de grandes centros comerciais, para onde as pessoas que utilizam Uber estão indo em grandes centros comerciais. E, com isso, efetivamente, conseguir majorar o preço das corridas, é óbvio, né? Uma das perspectivas, e tem outras muito piores. Bom, aplicativo que envelhece as fotos, né? Acho que muitas pessoas aqui utilizaram aquele aplicativo de tirar foto e ficar mais velho, ficar oriental, né? Acho que... Não, aqui não. Aqui ninguém utilizou isso, porque todos aqui têm plena consciência. Mentira, eu também, enfim, utilizei esse aplicativo, né, para brincar com os amigos. Só que ninguém se deu conta que, na hora de autorizar, né, na hora de dar o seu consentimento na política de proteção de dados, você estava cedendo o seu direito de imagem para a Google. E a Google, com isso, começou a fazer mapeamento de rostos, começou a mapear a inteligência, enfim, facial das pessoas e fazer tratamento de dados de forma, enfim, desenfreada com isso. Sem falar que, quando você aceitava lá, a Google também se dava o direito de acessar a sua agenda de telefones, de contato. Vocês acham que é necessário, quando você vai tirar uma foto lá, a Google ter autorização de, enfim, saber quem são os seus contatos? Vocês se sentem tranquilos com relação a isso? E, por último, o Pokémon GO, né, que virou uma febre aí com a criançada. O Pokémon GO, ele era tamanha a invasão da privacidade dele, que se dava o direito, quando você consentia no joguinho lá do Pokémon GO, ele se dava o direito de poder enviar mensagens por você. Exato. Então imagine que você está lá, jogando Pokémon GO, você retorna para sua casa e o Bulbasauro te manda uma mensagem, porque ele te deu autorização para fazer isso. Aliás, porque você deu autorização para ele fazer isso em seu nome. Bom, rapidamente, essas exposições, nós temos outras grandes catástrofes que violam a privacidade de nossos, enfim, cidadãos e titulares de dados. E aí, no decorrer da palestra, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Bom, antes de falar sobre LGPD, é necessário falar sobre GDPR, a General Data Protection Regulation, que nada mais é do que a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Como eu disse, a União Europeia se trabalhou na vanguarda no sentido de trazer uma legislação que trata efetivamente sobre proteção de dados. Tá? Quando eu disse a questão da privacidade, quando eu comentei sobre o nosso direito constitucional à privacidade, é necessário expor que a Europa já estava trabalhando e já estava efetivamente trazendo discussões a respeito disso desde o final da década de 90. Então, é necessário colocar que, em 25 de maio de 2018, foi sancionada e entrou em vigor efetivamente a General Data Protection Regulation, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E com ela se trouxe diversas disposições. Tá? É uma lei que diverge da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que, em suma, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz muitos, a grande maioria, para não dizer a totalidade dos conceitos da GDPR. E o que é necessário expor nesse momento para vocês? Ela entrou em vigor no dia 25/5 e, façam um paralelo, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi sancionada no Brasil no dia 14 de agosto de 2018, ou seja, uma coincidência, né? Mentira, não é. O Brasil lhe se antecipou, porque isso traria enormes impactos para o nosso comércio. Por quê? Porque as empresas europeias usam a proteção de dados como um diferencial de mercado. Então, todos vocês aqui que são empresários, que têm empresa, ou que trabalham em cargos de direção dentro de empresas, têm que saber que, na Europa, isso já é um diferencial competitivo. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Tá? Pelo contrário, se você é empresário e você quer celebrar negócios com países, com a União Europeia, você necessita estar adequado à GDPR. Se você não estiver, você será deixado à margem do mercado. E as empresas na Europa que não estão adequadas à GDPR já estão à margem do mercado por lá. E isso é uma certeza. Há 2 semanas atrás eu estava em um evento em São Paulo, junto, enfim, com coordenadores jurídicos, departamento de compliance, recursos humanos, e eles fazem, enfim, negócios com empresas fora do Brasil. E isso já foi positivado, que
As empresas que ainda não estão adequadas à LGPD nacionais e as empresas internacionais que não estão adequadas à GDPR estão sendo colocadas à margem. Os contratos não estão sendo renovados e as que não estão sendo adequadas não estão nem entrando dentro do departamento de compras para que se possa ter efetivamente aí uma cotação. Tá? E é necessário expor também que na Europa é muito comum pequenas e médias empresas prestarem serviços para grandes empresas lá. E isso não diverge aqui no Brasil. Então, imagina o impacto. Você que presta serviços, fornece produtos para grandes empresas aqui no Brasil, se você não se preocupar com isso, provavelmente você terá um sério problema. Bom, esse é o cenário inicial a respeito da GDPR, para que nós possamos inicialmente, então, discutir essa questão de proteção de dados, para que nós possamos efetivamente entrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, é uma lei que entrou em vigor, foi sancionada no dia 14/8, e, basicamente, ela tem por objetivo tutelar a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares de dados. Quem são titulares de dados? São todos vocês. Vocês todos aqui presentes possuem dados pessoais, vocês são titulares de dados pessoais. E quando esse dado pessoal efetivamente se encontra na posse, ou às vezes através de você poder transferir esses dados para a empresa através de cessão, porque você pode também fazer esse aspecto, o que ocorre? Ocorre que as grandes organizações e empresas, sejam elas jurídicas de direito público ou privado, não têm disposições para poder tratar esse dado de forma correta, de forma a garantir a inviolabilidade, o não vazamento, a não transferência desenfreada e o tratamento sem, diretrizes desses dados pessoais. Então, com a edição dessa lei, foram adequados diversos princípios, e eu trago para vocês 3 princípios que, inclusive, já estão positivados em outros diplomas, mas que nesta lei fazem um sentido muito, mas muito especial. Finalidade, adequação e necessidade. Toda coleta, todo tratamento de dado pessoal necessita ter uma finalidade específica. Não adianta eu chegar aqui para vocês e coletar todos os dados pessoais de vocês de forma desenfreada e não trazer uma finalidade. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que alguns não responderam lá, porque eu acabei chegando um pouco atrasado com o termo de consentimento, mas quem aqui preencheu uma ficha lá na frente? Levanta a mão, por favor. Mais ou menos uns 90% de vocês. Os que não levantaram a mão, algum de vocês não preencheu porque não quis? Ninguém aqui preencheu porque não quis. Se não preencheu é porque a ficha não estava lá, é isso? Certo? Maravilha. O que era aquele documento? Era um termo de consentimento livre e esclarecido para uso de dados. Eu coletei o dado de vocês, e eu sou o controlador do dado de vocês, tá? Dentro das diretrizes e políticas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados de vocês estão seguros comigo, e, obviamente, que eu vou fazer o tratamento, sempre levando em conta o quê? O escopo educacional. O escopo, da divulgação do nosso trabalho, do nosso evento. Porém, é necessário expor que empresas fazem isso diariamente, mas não respeitam essa diretriz. Eu não sei se vocês leram lá. Vocês todos que levantaram a mão, tenho certeza que vocês leram. Eu coloquei conforme a lei expõe, de forma garrafal, explícita, sem complicação técnica ou jurídica, para que se pudesse efetivamente compreender. Então, lá está escrito que o dado foi coletado para fins A, B, C, D. Educacional, divulgação de eventos e correlatos. Tá? Então, eu respeitei o princípio da finalidade. Adequação. Os dados têm que estar adequados à finalidade específica. Eu não posso simplesmente coletar os seus dados e não adequar um tratamento específico a ele. E isso tem que ter uma necessidade. E a necessidade minha é promover discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, trouxe aqui um exemplo simples para vocês entenderem o porquê da finalidade, adequação e necessidade sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, desculpa. E o que são dados pessoais? Rapidamente. Ramon, você está discutindo dados pessoais, mas o que efetivamente são? Alguém arrisca dizer para mim o que são dados pessoais? Nunca ninguém aqui leu um termo de privacidade quando aceita lá no Google ou algo do gênero? Bom, segundo a lei, dados pessoais são todos aqueles dados identificados ou identificáveis a respeito de um cidadão, a respeito de um titular do dado. É a informação relacionada à pessoa física
identificada ou identificável. Eu não vou adentrar muito ao mérito aqui a respeito dos dados, porque o Dr. Davi vai expor para vocês de forma específica, eis que ele é especialista em Big Data, tá? Então ele vai trazer para vocês algumas questões muito interessantes sobre dados, mas o que interessa para nesse momento é, os dados pessoais são todas as informações que eu consigo identificar o sujeito, o titular do dado, seja de forma direta ou indireta, identificável ou identificada. Tá ok? Bom, o uso do dado é considerado pessoal quando ele permite a identificação direta ou indireta do sujeito. Tá ok? O Dr. Davi vai tratar algumas questões muito interessantes com vocês. Bom, o nome. Alguém saberia dizer para mim se o nome é um dado identificado ou identificável? Quem arriscaria dizer para mim, por favor? Por favor, vamos lá. Pelo nome, eu te identifico. Pois não? Identificado, perfeito. Pelo nome eu consigo te identificar. Então, Ramon Sena. Quem é Ramon Sena? Sou eu. Identificado. CPF. Identificado ou identificável? Identificado. A não ser que alguém aqui seja estelionatário, que eu desacredito, né? E tenha 2, 3 CPFs. Endereço. Endereço. Identificável. Pode ter centenas de pessoas no mesmo endereço. Por exemplo, no meu escritório tem dezenas de pessoas. Identificável. Estado civil. Para aqueles, tem aqueles que vão e não vão, né? Não, eu não estou identificado nem identificável aqui. O estado civil é identificável. Sempre os dados identificáveis eles têm uma correlação com o dado identificado. Dado genético ou biométrico, isso daqui é importante. A lei traz, enfim, uma disposição específica a respeito disso. Dado genético, a biometria aqui é identificado ou identificável? Identificado, cada um tem uma, correto? Tatuagem. Bom, se for o símbolo de Capricórnio aqui no braço, é identificável, né? Agora, se for um desenho que aquela pessoa desenhou, que você pagou, que só você no mundo tem, é considerado um dado identificado. Mas, enfim, tem muita discussão a respeito disso. E a maior discussão fica aqui, ó, endereço de IP. O endereço de IP, profissionais de TI, é um dado identificado ou identificável? Isso aqui é uma discussão violenta. Tem aqueles que falam que é identificado. Eu advogo na tese que é um dado identificável. Mas, enfim, a lei tutela isso de forma muito severa. Bom, eu trouxe alguns exemplos só para quebrar aqui com vocês essa questão, tá ok? A respeito do que são dados pessoais, mas se atentem que o Dr. Davi ele vai tratar isso de forma muito, mas muito específica com vocês. Bom, aqui trouxe só um exemplo para vocês que o dado é o novo petróleo do mundo. Tá? O que quer dizer isso? O petróleo deixou de ser a maior commodity. Hoje as grandes empresas do mundo, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, o que eles trabalham? Dados. Eles possuem dados. E o Dr. Davi remonta a ele e ele vai mostrar isso para você de forma específica. E hoje o petróleo deixou de ser, obviamente, mas o recurso mais valioso do mundo agora não é mais o petróleo, mas sim os dados. E quando se fala de dados pessoais, eu falo de dados ainda mais valiosos. Bom, eu trouxe aqui para vocês um timeline legal a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, alguns preceitos que tratam sobre ela. É necessário expor que os princípios que tratam da privacidade e da inviolabilidade já vêm esculpidos desde 1988 na Constituição Federal, nos artigos 1º, inciso 3, 5º, 10, enfim, e outros que tratam da dignidade da pessoa humana e da violabilidade do seu sigilo. Em 2014, nós tivemos um Marco Civil da Internet. Então, para aqueles que pensam que a Lei Geral de Proteção de Dados foi o primeiro diploma legal que trouxe tratamento de dados pessoais e o tratamento de forma bem comedida, enfim, de forma correta, respeitando os princípios do cidadão. É mentira isso. Para aqueles que estudam efetivamente proteção de dados pessoais, que estudam direito digital e que estão, enfim, trabalhando de forma conjunta com profissionais da área de tecnologia da informação, compliance, gestão de projetos e processos para adequar as empresas, que é a forma correta a qual a lei dispõe para se adequar a uma empresa, eles sabem que o Marco Civil da Internet já trouxe disposições, artigo 7º e 16 da lei. Ele já traz tratamento de dados pessoais. Bom, mas a discussão aqui não é o Marco Civil da Internet, mas sim a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018,
que entrará em vigor, conforme eu já trouxe aqui uma palhinha para vocês, em agosto de 2020. Especificadamente, salvo o melhor juízo, existem muitas discussões a respeito disso, mas, na minha humilde opinião, dia 16 de agosto de 2020. Então, se preparem, tá ok? Vamos se adequar à lei de dados. E é necessário expor para vocês o quê? Que no dia 9 de julho de 2019, ou seja, há 2 meses e pouco atrás, entrou em vigor a Lei 13.853 de 2019. Essa lei, ela efetivamente trouxe à baila, ela sancionou e criou uma autoridade reguladora, como a Anatel, a Anvisa e por aí vai. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É a autoridade responsável que irá fiscalizar, notificar e, principalmente, multar as pessoas jurídicas de direito público ou de direito público, não que tem uma ressalva na lei, mas a de direito privado sobre infrações e não adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos aqui vocês que trabalham em empresas, que são diretores, CEOs de empresa, se organizem com relação a isso. Por quê? Porque ela é quem entrará em contato com vocês, vai notificar, e aí vocês terão que ter um departamento jurídico integrado com departamentos da empresa, com dados pessoais, fluxos mapeados, com departamento de compliance, legal, de governança, enfim, integrados com TI, gestão de processos e projetos para adequação da nova cultura. E isso é necessário. Só um departamento jurídico, só um advogado, só, enfim, um escritório que atue na área de gestão de proteção de dados não será suficiente. Você precisa ter outros profissionais multidisciplinares, sob pena de estar não se adequando de forma necessária com a qual a diretriz da lei traz. Bom, e a lei entrará em vigor, então, em 2020, então o tempo é curto, já está se passando, menos de 1 ano, e um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, conforme os que eu já estou atuando, 1 ano é pouco tempo. 1 ano nós não conseguimos, dependendo da estrutura da empresa, número de funcionários, mapeamento de fluxo de dados, para adequar uma empresa. Então, é necessário correr com relação a isso. Bom, como a discussão aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vi lá na inscrição que a grande maioria dos inscritos desconhecem a lei, então eu tomei a liberdade de trazer algumas questões principiológicas rapidamente, só para que nós possamos discutir e não se perder nos termos, tá? Então, dado pessoal é aquilo que eu já discuti com vocês, é todo dado identificado ou identificável. Dado anonimizado, constante no artigo 5º da lei, é todo dado que passa por um processo de engenharia, um processo, de estruturação por medidas de privacy by design, privacy by default, para que você possa não identificar efetivamente quem é o titular do dado. E se isso for colocado num processo de engenharia reversa, você mesmo assim não irá identificar. Se o identificá-lo, você está transgredindo a lei. Controlador do dado. Controlador do dado hoje sou eu. Eu sou o controlador do dado pessoal coletado de todos vocês. Então, eu vou emanar a diretriz de como esse dado será operado, de como esse dado será tratado. E aqui o de vocês, sintam-se seguros, fiquem tranquilos, porque eu estou de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E o dado de vocês está seguro por técnicas, enfim, de anonimização e ficará criptografado em banco de dados, tá ok? E ele será deletado após a entrada em vigor da lei, tá ok? Operador do dado. Operador do dado é todo aquele que é indicado pelo controlador para realizar o tratamento. Então, quando eu falar controlador, é aquele que emana a direção. O dado será tratado de forma X, Y, Z. O operador é aquele que efetivamente coloca a mão na massa, via de regra aquele com a qual o dado é compartilhado para que se possa fazer alguma diretriz de tratamento. Encarregado do dado, aquele que na lei europeia é chamado de DPO. Encarregado na lei brasileira ficou um termo meio feio para ele, porque, na verdade, o DPO é o grande responsável por emanar as diretrizes, por fazer a relação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É aquele que vai trazer para a empresa quais são as diretrizes de políticas de segurança. Ele, efetivamente, é quem abre, enfim, se coloca na frente da empresa para dizer, num eventual incidente de vazamentos, quais são as diretrizes que foram tomadas e quais são as medidas de segurança que já foram implementadas para que se possa garantir a garantia dos titulares de direito, enfim, dos titulares de dado. Enfim, o encarregado é esse sujeito que faz a comunicação entre o controlador e a autoridade nacional face os titulares.
E tratamento de dados nada mais é, enfim, do que um rol taxativo hoje, mas exemplificativo num futuro próximo, sobre quais medidas você poderá fazer face a um dado. Coletar, armazenar, excluir, vender, não vou vender, só estou dizendo que está lá, enfim, comercializar, adequar em banco de dados, tudo isso são formas de tratamento. Hoje a lei ela apresenta lá mais de 20 e poucos verbos para que você possa efetivamente fazer o tratamento de dados pessoais. Bom, responsabilidades. Eu falei do controlador e do operador. O que é importante expor sobre responsabilidades? O controlador e o operador respondem solidariamente. O que isso quer dizer? Então vamos pensar aqui em empresas que coletam dados aqui, independentemente da empresa. E eu já afirmo para todos vocês aqui, se você tem empresa e tem ao menos um funcionário, você coleta dado pessoal. Então vamos trazer aqui um exemplo bacana. Você vai, coleta os dados pessoais dos seus funcionários, por exemplo, e manda para o departamento contábil que fica fora da empresa. Tá? Você é o controlador do dado, porque você coletou o dado pessoal dos seus colaboradores. E você manda os dados para o departamento contábil, enfim, trabalhista, relações trabalhistas, sindicais. E lá eles vão ficar com esses dados e eles, segundo a lei, são chamados de operadores de dado. Então, o que é importante aqui dispor? Que o controlador e o operador respondem solidariamente. Então, quer dizer que se, por exemplo, por uma má gestão de cultura de proteção de dados dentro do seu contador, departamento contábil que fica externo, se houver um vazamento de um dado pessoal, isso quer dizer que você vai ser responsabilizado solidariamente. Então, se o estagiário lá do contador tirar uma foto, enfim, de dados pessoais de colaboradores e divulgar isso nas redes sociais sem querer, ou mandar, por exemplo, um e-mail errado para alguém, ou disparar no WhatsApp, isso será responsabilizado face a você e o seu departamento contábil externo. Sempre. Então, é por isso que vocês que irão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados também vão exigir dos seus fornecedores contratados que eles também estejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque vocês responderão sempre solidariamente. E você não quer trabalhar, obviamente, com uma empresa que não está, enfim, em compliance. Uma empresa que não está adequada às leis, às disposições normativas, né, às normas regulamentadoras. Nenhuma empresa quer. E o juiz poderá inverter o ônus da prova face ao titular dos dados. O que é a inversão do ônus da prova? Aquele que alega dentro de uma ação judicial, ordinariamente, precisa provar aquilo que está sendo alegado. Inverter o ônus da prova significa que ele irá alegar, mas quem fará a contraprova será você de que o dado não foi vazado. Isso é muito comum em Código de Defesa do Consumidor. Né? O consumidor entra com a ação e quem tem que provar que o dano causado não foi feito é a empresa e não o próprio consumidor. Via de regra. Tá? Via de regra. Então o juiz aqui poderá inverter o ônus da prova e você sempre vai responder solidariamente com o seu controlador e ou operador. Bom, mas aquele que reparar o dano terá o direito de regresso. Sim, terá o direito de regresso, mas terá custos, enfim, terá uma grande avalanche de problemas para poder enfrentar. Ainda sobre as responsabilidades, né, as excludentes, enfim, das responsabilidades que nós temos aqui na lei, e isso é importante vocês virem, né, no sentido que não haverá responsabilização dos agentes sempre que o tratamento do dado não for efetivamente atribuído, ou seja, não foi feito o tratamento do dado. Então, se você provou que o tratamento não foi feito, você não responde. Tá? Que embora tenha feito o tratamento do dado, que lhe foi atribuído, não houve violação à legislação. E como não há violação à legislação? Se adequando à lei. Se você se adequar à lei, tiver um departamento, enfim, de TI, um departamento de gestão de processos e controle e um departamento jurídico alinhado, você vai conseguir efetivamente se adequar à lei e você vai ter a causa excludente aqui nesse caso. Ou que o dano decorrente foi por culpa exclusiva do titular do dado. Então, se você conseguir provar isso, ou por terceiro, certo? Você não será ali penalizado. Mas é bem difícil. Juridicamente falando, isso daqui é um trabalho de extremo hercúleo. Bom, aplicabilidade. Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que trata dado no Brasil ou que coletou o dado no Brasil e realiza tratamento fora. Então, não importa se você coletou o dado aqui e está indo tratar o dado na Europa ou em qualquer país que seja. Se você coletou o dado aqui, você deverá estar adequado à lei lá fora para realizar esse tratamento, sob pena de ser penalizado.
Estão tendo estabelecimento no Brasil, ofertando produto ou serviço no Brasil e tratando dados de brasileiros, independentemente da localidade. Aplica-se a lei a vocês, tá? Então eu digo com muita certeza que 99,9999 dos que estão aqui presentes terão que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, independentemente. Bom, principais direitos titulares. Aqui eu trouxe, enfim, de forma correta para vocês quais são os direitos titulares dos dados, ou seja, os seus direitos. Tá? Esqueçam por um momento, mas um segundo só, e aí agora retomem que vocês, na verdade, são empresários. Mas pensem, enquanto titulares de dado, quais são os direitos de vocês? Bom, sempre tem que ter uma finalidade específica para o tratamento. Conforme eu disse para vocês, eu, na qualidade de controlador, tenho uma finalidade específica na coleta dos dados que eu realizei hoje. Então, sempre tem que ter. Sempre tem que dizer qual vai ser a forma do tratamento e a duração. Se não dizer por quanto tempo vai ser tratado o dado, e não dizer de qual forma vai ser tratado, não está adequado à lei. Tá? Informações acerca do uso e de compartilhamento. Eu coletei o dado. Se eu compartilhar com alguém, eu deveria informar de forma explícita para vocês para quem. Não adianta eu simplesmente dizer, eu coletei o dado e vou compartilhar com quem eu quiser. Não, não pode. Você precisa dizer, eu coletei o dado e vou compartilhar com o departamento contábil, com o departamento de, por exemplo, com uma empresa de marketing externa, com a empresa de plano de saúde e por aí vai. Você precisa dizer. E se você não dizer e se esquecer, você vai ter que fazer um aditivo e chamar o titular para si e dizer, eu esqueci de dizer, eu vou fazer também essa forma de compartilhamento. E se não fizer, você estará infringindo a lei. E se você for multado, vocês verão. Isso poderá inviabilizar a atividade empresarial de vocês. Bom, isso esculpido no artigo 9º. Voltando para o artigo 18 da lei, sempre o titular vai ter o direito de conhecer o tratamento, acessar os seus dados, corrigir dados incompletos, inexatos e desatualizados e pedir a anonimização. O que isso se chama? Procedimento de estrutura. Então, na projeção de estruturas e sistemas ou, enfim, fluxo de tratamentos de dados, de coleta de dados dentro da empresa, seja físico ou digital, você terá que modelar aquilo que nós chamamos de modelo estruturado Privacy by Design. Então, desde a concepção da estrutura, você terá que ter mecanismos de acesso ao dado pelo titular ao seu sistema. Não o seu sistema interno. Você terá que disponibilizar para ele uma plataforma de acesso, seja ela física ou seja ela digital. E ele vai poder requerer a qualquer momento a exclusão, a anonimização ou a correção de eventuais dados que estão inexatos ou que ele não hoje mais utiliza. E se você não fizer, retomo, você estará afrontando a lei. Bom, retomando, direito ao esquecimento. Isso aqui é muito importante, mas eu não vou me adentrar muito a esse tema, porque isso daqui poderia ser o tema de um mestrado ou doutorado, assim como meu colega Caio César, que está fazendo mestrado a respeito desse tema. E o que importa dizer? Importa dizer que toda empresa vai ter que ter uma política de retenção de dados. Toda empresa terá que ter uma política qual vai dizer como o dado será tratado, qual será o ciclo de vida útil do dado dentro da empresa e qual é a política de retenção da empresa face a esses dados. Toda empresa terá que ter isso à disposição. É como se fosse uma política de privacidade e proteção de dados, só que voltada a essa questão que eu estou tratando com vocês, que é o direito do esquecimento que está esculpido no artigo 5º da lei. Todas as empresas terão que ter isso à disposição dos titulares de dados, bem como a dos seus colaboradores, para que eles possam saber como eles irão tratar os dados, qual será o ciclo de vida dentro desses dados dentro da empresa e como ela irá reter esses dados, por quanto tempo, de que forma, tratando com quem, compartilhando com quem. Tá ok? Com relação às hipóteses de tratamento, a lei dispõe quando você irá realizar o tratamento do dado. E se você ler aqui essas disposições e fazer uma leitura completa da lei, você vai ver que sempre você estará dentro de uma hipótese de tratamento. Então eu trouxe aqui algumas para vocês, só para que vocês possam, enfim, alinhar. E a hipótese sempre será dada quando você tiver o consentimento do titular. Eu já vou tratar isso com vocês, então eu não vou explicar nesse momento. Para cumprimento de dever legal. Se a lei te impõe um tratamento de um dado, você, obviamente, que vai fazer o tratamento de um dado. Como, por exemplo, uma emissão de uma nota fiscal. Você precisa coletar dados pessoais para emitir uma nota fiscal. Então, isso aqui é um cumprimento de um dever legal. A pedido da administração pública,
Para a realização de estudos de órgãos de pesquisa, obviamente, enfim, o IBGE, por exemplo, para ele realizar o censo, ele precisa coletar dados pessoais. Por exemplo, para o cumprimento de contratos e procedimentos preliminares. Obviamente que na celebração de contratos mais estruturados, você coleta dados pessoais para que você possa ter efetivamente a relação jurídica aperfeiçoada. Regulação de processo judicial, administrativo ou arbitral. É inquestionável, né? Os advogados aqui presentes podem, enfim, reiterar essa questão, porque todo processo judicial, quando envolve pessoa física, você necessita dessa questão ser discutida. Tá? Para a proteção da vida ou incomunidade, para atendimento do legítimo interesse do controlador e para a proteção do crédito. Se isso aqui não tivesse aqui para a proteção do crédito, o Serasa ia ser fechado. Então o lobby no Senado foi muito grande. Tá? Da coleta do consentimento. O que é a coleta do consentimento? Que nem eu fiz com vocês. É eu dizer efetivamente e pedir a autorização de vocês o porquê que eu vou coletar e vou tratar os dados de vocês. Tá? Isso a gente pode expor de forma mais melhor detalhada, mas só para que eu possa entrar em algumas questões práticas rapidamente com vocês, que eu já fui alertado aqui do meu tempo. Mas é importante expor que o consentimento, o termo de consentimento que tem que ser coletado agora de titular é algo necessário. Se você, enquanto empresa ou pessoa física que coleta dado pessoal, não coletar e não dizer para o titular, você estará infringindo a lei. E isso é muito, muito importante de se ter em mente. Tá? O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são alguns tipos de dados que a lei dispôs de forma específica. É muito importante se ter em mente que todos os dados aqui que estão colacionados, o legislador, por bem, achou necessário tutelar ele de forma mais severa. Então, você que coleta e trata esses tipos de dados pessoais, é importante você ter algumas disposições. Em uma consultoria onde nós fizemos uma projeção para um outro sindicato, né, porque aqui nós temos a filiação sindicato ou organização de caráter religioso, né, filosófico ou político. Então, pensando nesse aspecto, nós discutimos de forma muito específica qual seria o impacto da lei a respeito dessa questão. Então, vou pular rapidamente aqui para a gente entrar numa questão prática. Temos ainda a questão do tratamento de dados menores. Então, você que é proprietário de uma escola, por exemplo, você deverá se atentar à lei, porque você coleta e trata, armazena dados de menores, de infantes. Então, você terá que ter uma atenção muito específica à lei sobre esse aspecto. Tá? Bom, segurança. Eu falo de segurança em que sentido? Seu departamento de TI vai ter que estar muito bem alinhado com você. Proteção dos ativos da empresa, cibersegurança e informação. Por que eu falo isso? Quando você tem um vazamento de petróleo no mar, você tem uma catástrofe, correto? O vazamento de dados é a mesma coisa. O vazamento de dados para uma empresa, ele é tão severo quanto um vazamento de petróleo para a natureza, no oceano, enfim, por aí vai. Então é necessário você ter, enfim, profissionais da área de TI aqui envolvidos, mas não só esses profissionais. Tá? Eu trago aqui para vocês o Global Risk Report, tá? Que é o Fórum Econômico Mundial, onde foi aqui colacionado na Suíça em 2018 que cyberataques e fraude de dados serão um dos maiores caos que nós teremos no ano 2019. Já estamos tendo, na verdade, né? É só abrir o jornal, que sai sangue e sai catástrofe a respeito de vazamento de dados pessoais. Então é importante ter isso em mente. Bom, aqui eu trago alguns incidentes de segurança. Empresa British Airways, ela foi multada de 230 milhões na Europa. O Facebook foi multado em 5 bilhões nos Estados Unidos por vazamento de dados pessoais. Um hospital lá em Portugal foi multado em 400 mil euros por violar a GDPR. E nós temos, enfim, inúmeros outros, como no Brasil a Netshoes, Drogaria Araújo, que foi multada em 7,9 milhões já por vazamento de dados. Bom, penalizações, rapidamente. Você que não se adequar à lei, multas, 2% do faturamento bruto. Se você não se adequar à lei, em uma infração você poderá ser multado por 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões, por infração. Em um incidente de vazamento, você consegue ter detectado 3, 4 infrações. Então, departamento de TI, se atentem. É necessário, enfim, uma melhor disposição a respeito disso. Jurídico, se atentem. Controle de processo, se atentem. E vocês 3 deverão trabalhar juntos. Só o jurídico não adequará a empresa. Só o TI não adequará a empresa. E só processos, controle, compliance, due diligence, governança corporativa não adequará a empresa.
Multas diárias poderão ser colocadas, limitado ao teto que eu já expus para vocês. E o pior de tudo, a empresa vai ter que publicizar o ato. A empresa vai precisar vir à tona, na mídia, dizer: titular, eu errei, eu vazei os seus dados pessoais. E o seu prejuízo vai estar aqui, viu? Não é só na multa, não. A Netshoes, quando fez a IPO na Bolsa de Nova York, as ações dela valiam $18. Quando teve escândalo no Brasil de vazamento de dados, ela foi vendida por $4. A Magazine Luiza ofereceu $3, outra empresa veio, ofereceu um valor a maior, e aí a Magazine Luiza arrematou por $4. Ou seja, a empresa valia $18, vazou-se os dados aqui no Brasil, e ela foi arrematada, enfim, as ações dela lá, por outra pequena, né? Magazine Luiza, por míseros $4. Bom, a lei vai entrar em vigor dia 16 de agosto. E eu peço só mais 5 minutos de vocês, Valéria, 5 minutos, tá ok? E agora eu vou trazer algumas questões práticas para vocês. Eu trouxe questões, enfim, mais conceituais para que nós pudéssemos tentar chegar num nível de discussão um pouco melhor. Né? Não que vocês não conheçam, não tenham condições de conhecer, mas é que eu previ que, com base no questionário respondido, a grande maioria não tinha conhecimento a respeito dos princípios e questões técnicas da lei. A lei entrará em vigor dia 16 de agosto. O que isso quer dizer? Se no dia 16 de agosto você não estiver adequado à lei, a autoridade nacional poderá vir até a sua empresa e poderá te notificar. E aí você precisará ter departamentos alinhados. Não adianta o seu jurídico ter conhecimento apenas. Seu RH, seu marketing, controladoria, auditoria deverá estar de acordo. Por quê? Porque será necessário. E como fazer isso? Inicialmente, 3 pilares são necessários. TI jurídico, gestão de processos e projetos, alinhados com conhecimentos específicos, todos eles sobre Lei Geral de Proteção de Dados, compliance. Por quê? Porque, obviamente, que a lei traz disposições novas. E todos eles estarão de acordo e conseguirão emanar para a empresa as diretrizes, enfim, de proteção de ativos, cybersecurity, adequação de documentos e contratos, gestão e mudança de cultura nas empresas e implementação dos ativos dos departamentos aqui em conjunto. E assim você, empresa, conseguirá se adequar à LGPD. Repito, é necessário. Eu sou advogado, eu me coloco dentro desse nicho. Eu sozinho não consigo, eu preciso dos meus profissionais multidisciplinares para conseguir entrar dentro de uma empresa e trazer uma consultoria jurídica a respeito disso, junto com o departamento de TI, trazendo TI interno, trazendo controle de processos internos da empresa para junto de nós e mostrar para eles. Ó, o seu grau de maturidade, ele está avantajado ou não. E como fazer? Quais passos teremos que seguir? Avaliação. Chegamos na empresa e fazemos uma avaliação prévia, diagnosticamos através, enfim, da maturidade dela, qual é o grau de adequação à lei. Mapeamos os dados, adequamos face às diretrizes legais, fazemos treinamentos, enfim, e fazemos toda essa triagem necessária. Fazemos toda essa triagem necessária para que se possamos o quê? Trazer essa adequação dentro dos departamentos, sempre com a continuidade e renovação cíclica desse processo. Isso é necessário. Repito, todos os departamentos terão que estar alinhados. Bom, programa de implantação. Por que programa e não projeto? Porque uma vez implantado o programa de Lei Geral de Proteção de Dados, ele será constantemente renovado e você terá que ter profissionais ali habilitados. Em que sentido? Bom, inicialmente você terá que ter a sensibilização da autoadministração. É top-down. Diretores e CEOs, enfim, grandes gerentes precisam estar em conformidade com a cultura, em conformidade com a disposição de mudança que a empresa terá. Você terá que contratar parceiros inevitavelmente, isso será necessário. Se você não tem um jurídico, se você não tem um TI, enfim, robusto, se você não tem, enfim, alguém que adeque os controles, enfim, e processos da sua empresa, você terá que acionar e contratar parceiros para que você possa efetivamente fazer essa adequação. Entrevista com áreas de tecnologia, governança e jurídico. Então, se você tem esse departamento interno, terá que ser feita uma adequação face a eles. Independentemente, se você não tiver, obviamente que você vai contratar. Mapear o fluxo de dados. Toda entrada de dado pessoal dentro da empresa terá que ser mapeado, independentemente do departamento. Mapeou? Fazemos então análise de falhas e enquadramento legal. Por que eu mapeio? Qual é a base legal? Por que eu mapeio e trato os dados pessoais do meu colaborador? Porque assim a CLT dispõe. Por que eu emito nota? Por que eu coleto os dados para emissão de nota fiscal? Porque assim a lei dispõe. E por aí vai.
Então, sempre terá uma base legal para um tratamento de um dado. E eu terei que dizer isso para a autoridade nacional. E se eu não disser, ela me notificará. E se ela me notificar, eu preciso me defender. E se eu não me defender, ela vai me multar. É 2% limitado a 50 milhões por infração. Bom, terão que ser feitas implementações de ações de conformidade e treinamentos dentro da empresa. Isso eu já disse para vocês e será um mal ou um bem necessário. Para finalizar, adequação cultural, adequação das tecnologias, compliance, gestão de processos e cyber. Cibersegurança agora será necessária em todas as empresas. Teremos que adequar sistemas internos e externos, definir sistemas de privacy by design, seja ele físico ou digital, consciência dos colaboradores. Por que usar o celular particular dentro da empresa? Por que acessar o e-mail particular dentro da empresa? Por que imprimir o trabalho da pós-graduação, da faculdade na empresa? Tudo isso são mecanismos de falha e isso deverá ser corrigido. Dentre outros milhares que os profissionais da área de TI, que eu estou vendo dando risada aqui, né, enfim, estão cansados de ver acontecer. Definir controles de segurança, seja ele físico ou digital. Mapeamento novamente do fluxo de dados. Protegendo as informações e respondendo a incidentes. Se você não responder os incidentes, você será multado por isso. Você terá que publicizar. E se você hoje, mesmo a lei não estando em vigor, não fazer o tratamento desse incidente, você será uma empresa que será mal vista no mercado. Tá? Pensando em compliance, os operadores e os processadores deverão estar adequados. O seu contador, o seu advogado, enfim, o seu prestador externo, ele deverá estar adequado à lei. E isso é estar em compliance. O programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é um dos capítulos das boas normas de governança, é um dos capítulos de adequação da empresa estar em compliance. Ser compliance que nada mais é do que estar em concordância com as diretrizes e com as normas. Basicamente, para ser muito sucinto, revisar os termos de uso de sites, formulários, documentos e contratos e definir fundamentos jurídicos para a coleta de dados pessoais. Se não fizer isso, não conseguiremos startar nenhum procedimento de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E teremos que contratar parceiros para isso. Não se esqueçam. Bom, por quê? Proteção do seu nome, da sua marca e da sua continuidade operacional. Sem esse viés, sem adequação da Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa, a sua empresa estará fadada, enfim, a ser margeada, a ser colocada de escanteio no mundo dos negócios. E isso é uma certeza, não sou eu que estou dizendo. Isso já é reprise da Europa, tá? Quiçá no Brasil. Bom, eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas, aí eu acabei adiantando aqui um pouquinho no horário, desculpa, doutor Davi, pela exposição. Deixo para vocês agora, enfim, aqui o meu contato. Sigam-me no LinkedIn, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, tem aqui o meu contato de WhatsApp, o meu e-mail, me adicionem lá, vamos discutir o tema, tá? Estou pensando, enfim, em mobilizar aqui na cidade de Piracicaba discussões e cursos eventualmente a respeito disso, e será um prazer ter todos vocês presentes para que possamos trazer e traçar novas linhas a respeito disso. Por quê? Porque a autoridade nacional ainda não foi efetivamente colocada, como é que eu poderia dizer? Ela não está operante. Ela já foi sancionada, já foi criada, mas ela não está operante. E ela trará normas regulamentares específicas para pequenas e médias empresas. Tá? Por quê? Porque a lei assim dispõe. E a partir disso poderemos trazer novas discussões. Será um prazer ter vocês aí ao lado para podermos traçar novas linhas. Muito obrigado.